Olá, galerinha, vamos para mais uma aula de física. Vamos lá falar um pouquinho agora sobre o exemplo da aula anterior. Nós falamos sobre calor sensível, sobre a equação fundamental da calorimetria, sobre o que macete, ok? Vamos lá. Então, deixei aqui um exemplo para vocês, né? Um corpo de massa de 200 gramas é constituído por uma substância de calor específico de 0,4 graus Celsius. Determine, letra A quantidade de calor que o corpo deve receber para que sua temperatura varie de 5 graus Celsius para 35 graus Celsius. E que quantidade de calor deve ceder para que sua temperatura diminua 15 graus Celsius, ok? Então, vamos tentar resolver então. A primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Eu vou retirar todas as informações importantes desse meu problema. Então, aqui, ó. Vamos resolver então. Então, a primeira coisa que ele me dá é que a massa, né, desse meu corpo tem 200 gramas. Precisa anotar isso, tá bom? Ele também me deu uma outra informação importante, que o calor específico é 0,4 calorias por grama grau Celsius. Também vou anotar. Igual a 0,4 calorias por grama grau Celsius. E o que é? Determine. Aí vem as perguntas, certo? Lá ele quer saber a quantidade de calor, né, que o corpo deve receber para que sua temperatura varie de 5 graus Celsius para 35 graus Celsius. Então, que outras informações aqui no item A ele me deu? Ele primeiro me fez uma pergunta. Ele quer saber o quê? A quantidade de calor. Ele quer saber o valor de quê? Né? E para isso ele me deu o quê? Ele me falou também o quê? Para que a sua temperatura varie de 5 graus Celsius para 35 graus Celsius. Então, me deu uma temperatura inicial de 5 graus Celsius e está me dando uma temperatura final de 35 graus Celsius, ok? Então, vamos analisar então aqui. Então, mas professora, ele me deu a temperatura final e a temperatura inicial, e na fórmula, que não me engano, você não tinha. Vamos lembrar da formulazinha, então? Então, a formulazinha qual que é? Lá, lembrando novamente, lá, ó, aquela que macete, né? Então, que é a quantidade de calor, é igual a M, que é a massa, né? Vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura, né? Mas aí, professora, cadê aqui, ó? Aqui não tem, né? A temperatura final e a temperatura inicial. Vamos lá, gente. O que é a variação de temperatura? É a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, vamos substituir isso aqui na fórmula. Então, a minha quantidade de calor vai ser igual a massa vezes o calor específico, vezes a temperatura final menos a temperatura inicial. Ok? Então, aqui vamos continuar. Então, a minha quantidade de calor vai ser igual. Então, no lugar do M, eu vou substituir por 200. No lugar do C, vou substituir pelo quê? Por 0,4. No lugar do T, temperatura final, vou substituir por 35. E no lugar do TO, que é a temperatura inicial, vou substituir por 5. Ok? Então, agora só vamos fazer a continha. Então, primeiro resolver aqui o parênteses. Então, a minha quantidade de calor vai ser igual a 200. Podemos resolver aqui já, 200 vezes 0,4. Quanto que dá? Dá 80 vezes 35 menos 5. Dá quanto? Dá 40, professora. Isso aí. Não. Então, a quantidade de calor vai ser igual a 80 vezes 40. O professor errou a conta, né? Que vergonha, gente. Aqui é 30, ó. Bonitão, ó. Né? 80 vezes 30. Agora sim. Vamos lá. 80 vezes 30 é igual a quanto? 2.400. 2.400 calorias. Ok? Então, aqui, ó. Vimos como é que a gente chega aqui na quantidade de calor. Vamos dar continuidade, então. Era só esse item, então quer dizer o quê? Que para ele subir a temperatura de 5 graus Celsius até 35 graus Celsius, ele vai precisar absorver 2.400 calorias, ok? Então vamos lá, dando continuidade. E agora, ó, que quantidade de calor ele deve ceder, então ele vai perder, né? Para que sua temperatura diminua 15 graus Celsius. Então agora, ó, ele quer saber quanto
de calor, ele vai ter que perder, né? Para ele poder variar a temperatura dele, ou seja, vai diminuir a temperatura dele enquanto, então ele vai diminuir, então vai ficar menos. Diminuir enquanto 15 graus Celsius, ok? Então vamos lá, vamos então resolver. A gente vai usar ainda as 200 gramas e o calor específico de 0,4. Vamos lá, vamos lá novamente a equação fundamental, Q igual a M vezes C vezes ΔT, ok? Então aqui, ó, vai ficar minha quantidade de calor, vai ser igual a massa, que ainda é 200 gramas, vezes o calor específico, que é 0,4, vezes a variação na temperatura, que é menos 15. Então, a minha quantidade de calor vai ficar igual 200 vezes 0,4 é 80, vezes menos 15, não, mais com menos, vai dar quanto, gente? Ó, dá menos 80 vezes 15, dá 1.200. Então, aqui, ó, observem aqui, ó, ele perdeu, ele não precisava perder a temperatura, vai diminuir, olha lá. Então, pode ver que deu negativo aqui, ó, porque ele perdeu essa quantidade de calor. Então, para ele diminuir 15 graus Celsius, ele precisou perder 1.200 calorias, ok? Espero que tenha ajudado aí e bons exercícios para vocês. Não esqueça de dar o joinha e se inscrever no nosso canal.